A equipe Sauber de Fórmula 1 realmente assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu com Bortoleto no GP de Jeddah de Fórmula 1. Olha, eu vou te dizer que é exatamente isso que aconteceu e muito mais além disso. Aparentemente, Nico Hülkenberg já está assumindo o posto de que realmente ele não vai conseguir ver a Sauber à frente mais nesse ano. E pior do que isso, Jonathan Whitley, que é o atual chefe da equipe suíça, também disse que não acredita em grandes resultados ainda nesse ano, mas acredita sim que na Audi as coisas podem mudar no fim das contas. Você está no canal Drive ID, o canal que fala com a identidade, quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque esse vídeo está incrível e a gente vai falar tudo sobre a equipe Sauber de Fórmula 1, sobre o que está acontecendo, sobre as burradas que ela deu e sobre quais são as expectativas até o final desse ano e até mesmo parte do ano que vem. Vamos falar sobre isso. Começando aí sobre a Sauber, explicar que a estratégia de Bortoleto em Jeddah e assumiu a responsabilidade pelo resultado ruim do brasileiro. Em primeiro lugar, a gente tem aí Jonathan Whitley falando sobre isso, dizendo que tudo depende de onde você começa na corrida e se você pode ou não ultrapassar na pista. Ele diz que a distância entre os carros são bem diferentes, então você precisa fazer algo um pouco diferente na estratégia. A melhor estratégia ainda é ter o carro mais rápido. E aí depois ele fala basicamente que dividimos a estratégia entre os pilotos, achamos que isso provavelmente daria à equipe a melhor chance de obter um bom resultado, dependendo se teríamos um safety car no início ou mais tarde na prova. Então foi exatamente isso que fizemos com o Gabe desde o início e achamos que o pneu duro era o melhor para a Gabe, não tinha a mesma quantidade de pneus que os outros tinham, então acho que foi uma estratégia certa para ele. Então, Jonathan Whitley acredita que a estratégia para a corrida foi interessante, foi correta para Gabriel Bortoleto, algo que eu discordo em gênero, número e grau. Por que disso? Porque Bortoleto estava na última colocação, ok? Quando Bortoleto tira os pneus médios, que foram os pneus que ele iniciou a corrida, e coloca pneus duros, isso aí não iria melhorar em nada para ele na estratégia. Mesmo se tivesse um safety car. Porque imagina, vamos dizer que depois de 20 voltas entrasse um safety car. O que Bortoleto faria? Pararia nos boxes e colocaria novamente os pneus médios. O que realmente não faz sentido, porque ele iria estar na última colocação com pneus médios razoavelmente novos. Então, no fim das contas, a posição que ele estava no início da corrida, que eram pneus médios novos, ele estaria na 20ª volta, por exemplo. Então, trocar os pneus para pneus duros no início da prova faria sentido em certa perspectiva, porque livraria ele da responsabilidade de ter que trocar os pneus novamente, o que foi realmente o que aconteceu. Ele foi livrado dessa responsabilidade. Mas me conta uma coisa, será que faz sentido o brasileiro ser livrado da responsabilidade de trocar pneus novamente ao decorrer da prova, sendo que no fim das contas ele teve que andar com o mesmo jogo de pneu por mais ou menos ali quase 50 voltas, foram 48 voltas. Isso aqui fez o Lando Norris rir, por exemplo, ele rachou o bico por conta disso. Então, para mim, assim, foi uma estratégia muito errada da Sauber. Eu sei que ele está falando que foi a estratégia correta, Jonathan Whitley, e quem sou eu também para discordar do chefe da Sauber, né, ex-integrante da Red Bull, mas para mim foi uma estratégia completamente errada. Tudo bem, Bortoleto poderia testar ali, bota os pneus brancos e aí se der um safety car, você volta para os pneus amarelos, vamos ver aqui o que acontece. Mas no fim das contas, os pneus brancos eram os mais lentos da corrida. E acabou que ele teve o prejuízo de ficar com os pneus mais lentos da corrida durante toda a corrida e no final ficar com os pneus mais lentos e mais desgastados de todo o grid. Ele poderia pelo menos ter continuado com os pneus amarelos, ter tentado avançar no grid e depois feito as paradas como todo mundo fez. No fim das contas, ele não teve vantagem nenhuma, inclusive, claro, quase terminou ali em penúltimo lugar, à frente só do Durham, que ultrapassou na reta dos boxes. Mas discordo completamente, para mim foi uma estratégia falida da equipe Sauber, que assumiu a responsabilidade pelo resultado ruim do Bortoleto, ainda assim, mas em outros quesitos. Vamos falar sobre isso. O que ele fala aqui é que o piloto brasileiro não tem experiência na Fórmula 1. E ele fala basicamente o seguinte:
Quantas vezes você já viu um piloto tentando se adaptar a um circuito de rua realmente complicado? Não demos a ele uma chance justa, nada disso era responsabilidade dele. Como equipe, vamos analisar e melhorar tudo o que pudermos. Ele não teve a oportunidade de fazer uma corrida limpa, não teve no TL3 nem na classificação. Ou seja, eles entendem que no fim das contas, o Bortoleto não teve uma vantagem muito grande no fim das contas dentro da corrida. Isso foi ruim, ele é um piloto novato que deveria ter mais oportunidades. E isso aqui eu concordo plenamente com Jonathan Whitley. Realmente o Bortoleto é um piloto novato, não teve condições de testar o seu carro em uma pista completamente nova e ainda assim conseguiu ter um ritmo relativamente positivo quando a gente pensa que o cara fez 48 voltas com o mesmo jogo de pneus. Inclusive, galera, perdão aí pela alergia, eu tô coçando o nariz pra caramba, eu acho que é a alergia desse pompom aqui, mas a gente precisa utilizar até para não gerar aí o som do sopro. Enfim, voltando aí ao vídeo. A gente tem aqui uma entrevista também de Nico Hülkenberg que disse que vai levar algum tempo até a recuperação da Sauber. Ele falou isso aqui logo após o GP de Jeddah de Fórmula 1, em que ele terminou em 15º lugar na corrida. Ele fala justamente isso, que tiveram muito desgaste de pneus e pouca velocidade. Aí você imagina, se o desgaste foi grande para ele, imagina para o Bortoleto que ficou 48 voltas com o mesmo jogo de pneus. Pensa o jeito que estava o carro do Bortoleto, né? Ele disse que a diferença era muito grande e que começar atrás também não ajuda, mas que no fim das contas realmente o carro não é bom o suficiente. Ele evita dizer em qual lugar que a Sauber está nesse momento, falar se é a pior equipe, se é a penúltima equipe do grid, mas por mais que ele evite, fica muito claro que é esse o pensamento que ele tem, né? E aí, é uma grande dificuldade realmente. A gente sabe que eles vão precisar analisar muita coisa e novamente está falando sobre recomeçar em Miami. E aparentemente eles vão querer recomeçar até o final do ano de 2025, porque parece que esse carro, o C45, realmente é um desastre dentro da Fórmula 1. E agora a Sauber está assumindo a culpa pelas questões do Bortoleto e também assumindo que no fim das contas o carro não é dos melhores. Quando a gente entra aqui nessa notícia aqui, que é do Jonathan Whitley, no próprio site da Fórmula 1, isso aqui eu vou deixar vocês lerem mesmo, eu vou fazer apenas uma paráfrase, porque é uma notícia bem extensa no fim das contas, mas muito esclarecedora. É só você pesquisar por esse tema aqui no Google que vocês vão encontrar. O que Jonathan Whitley fala é basicamente o seguinte, que no fim das contas a Sauber é uma forma deles se encontrarem como equipe, é uma forma deles realmente tentarem, vamos dizer assim, ter um desenvolvimento maior com o carro, mas que o foco mesmo vai ser na Audi do ano que vem, justamente no desenvolvimento do motor, no desenvolvimento do carro, e que esse ano, por mais que eles estejam tentando ter um carro mais rápido, um carro mais estável, o objetivo é para o ano que vem. Então, por mais que Gabriel Bortoleto continue falando que pode melhorar o carro, por mais que Nico Hülkenberg continue nessa esperança, aparentemente, a verdade mesmo, e é o que Jonathan Whitley diz, que é o chefe da equipe, é que o foco deles vai ser na Audi do ano que vem, graças a Deus, porque esse carro está irremediável, o C45, e eu acredito que a esperança realmente é bem baixa no desenvolvimento do carro deste ano. Tomara que a Audi do ano que vem, a gente veja aí ela marcando alguns pontos, Bortoleto com a chance de encontrar um carro que esteja mais compatível com o seu estilo de pilotagem e consiga marcar os primeiros pontos na Fórmula 1. Bortoleto só vai conseguir fazer isso esse ano se algo muito espetacular acontecer, algo muito diferenciado, o que é muito improvável também. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua também, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui do canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor, o Drive